Cá entre nós, eu achava que sabia tudo sobre casos de família, mas nessa fase de muitas leituras eu não tô sabendo lidar com tanta confusão nos livros, tá meio puxado pra mim. Por isso eu convidei a Tati Leite, que sabe tudo sobre o mundo da literatura, pra me ajudar um pouco. Eu sou a Tati, do Vale do Livro e do Babalogia. Eu vim aqui hoje pra mostrar pra vocês que tudo pode ser literatura e que tem barraco nela também, viu? Pois é, então olha, já vai dando seu like, inscreva-se no canal, porque agora a gente vai conversar sobre os maiores barracos da literatura de todos os tempos. Tati, confesso que eu tô me sentindo assim tão familiarizada com essas poltronas. Não é? De volta. Não sei porquê, né? Por que será, né? Mas pra começar, será que você consegue identificar que babado é esse? E não podia deixar de pensar no demônio da negra, porque a maldita ali estava perto, a rondá-lo, ameaçadora e sombria. Ali estava como documento vivo de suas misérias, já passadas, mas ainda palpitantes. Bortoleza devia ser esmagada, devia ser suprimida, porque era tudo de mal que havia na vida dele. Seria um crime conservá-la ao seu lado. Ela era o torpe do balcão da primitiva bodega. Pois é, né, gente? Esse é um trecho do Cortiço, uma obra brasileira naturalista do Aloysio de Azevedo. E, nossa, podia mudar o nome do Cortiço para Barraco, né? Porque ia fazer muito mais sentido. Talvez esse termo, barraco, seja um termo mais recente. Ai, pode ser. Né? Na Pode época ser. não existia. Agora... Mas eu tô aqui sugerindo, editoras, Mudem o nome. mudem o nome do Cortiço. Ô, Tati, quando que você leu o Cortiço? Olha, eu já li umas 5 vezes o Cortiço, eu adoro o Cortiço. Mentira. Porque é um livro super pesado, né? Então, por exemplo, esse trecho que a gente leu pra vocês é um dos maiores barracos, uma vez que é da negra Bortoleza, né? Que ela é enganada desde a primeira página em que ela aparece. Por quê? Porque ela é uma escrava, ela tá trabalhando numa vendinha, né, pro dono dela, né, pro senhor dela, só que ela é muito boa com contas, então assim, ela tá guardando o dinheiro dela pra comprar a própria alforria. Até que chega o português e fala pra ela assim, não, deixa que eu te ajudo nisso. E ele começa a ajudar ela e começa a dar uma enganada nela e tal, e finge que comprou a alforria dela, não comprou, enfim, tem toda uma situação, uma enganação. Que vai dando uma raiva. Que vai dando uma raiva, porque uma raiva. ela é muito enganada, e mesmo assim, ele tem ódio dela, porque ele começa a enxergar lá uma parte do livro como um peso, que é esse trecho que a gente leu, né? Então assim, o cara faz de tudo, e mesmo assim, ele quer dar um barraco com ela, ele quer causar com ela, porque ela é um peso na vida dele agora. Mas Tati, tão pesado, agora eu fiquei curiosa, por que você leu 5 vezes? Porque eu gosto de imaginar o quanto que aquilo se aplicou na sociedade da época, sabe? Então, assim, é um livro extremamente pesado, é um livro extremamente racista. E aí eu fico imaginando o Aloysio, naquela época... Conseguindo enxergar tudo isso. Enxergando isso, sabe? Sem e dúvida. querendo passar isso. Sem dúvida. Enquanto mensagem, entendeu? E o que isso acarretou nas pessoas? Você consegue explicar tão bem alguns pensamentos filosóficos de sociais, de questões sociais, por isso que eu li tantas vezes, porque cada vez que eu leio eu descubro mais um pensamento. E que faz com que a gente entenda um pouco melhor o que a gente vive hoje. Exato, exatamente. É o fio da meada. É o reflexo sabe? E é um livro tão antigo que ainda tá super, sabe? Sim. Ainda tá no nosso dia a dia. Então, assim, se tem uma coisa que eu defendo muito no Valer um Livro, por exemplo, é a questão que a literatura não pode ser tão pesada assim. Porque eu questiono muito a época que a gente precisa ler esses livros por conta da indicação e, às vezes, da imposição da escola. Exato. Assim, primeiro que eu acho que a leitura tem que ser agradável. Tem que ser total, por isso que tem que provoca mudar. rejeição. Exato. Né? Porque você vai indicar um livro que não é nem da linguagem do aluno. Entendeu? E aí por isso que a literatura é tão pesada. Por isso que a palavra literatura, quando eu falo literatura, as pessoas falam, É mesmo? Entendeu? É demais. E é por isso que eu tenho tanta essa gana de mostrar que a literatura, assim, enquanto a gente não consegue mudar o sistema, né? Enquanto eu não consigo chegar
para o Ministério da Educação e falar, vamos botar um livrinho do John Green aí no meio? Sabe? Tá chato essa lista. Tá chata essa lista. Enquanto eu não consigo fazer isso, então pelo menos vamos deixar a coisa menos chata. Vamos falar o que tá por trás de Iracema, pra quando você lê Iracema, você fala, entendi por que ele tá falando isso aqui. É outro entendimento. Entendeu? Agora, ler é muito gostoso. É muito bom. Ler, não é que a gente fala, não, vai ler porque é bacana. É porque faz bem pra gente. É uma coisa assim, a cabeça da gente vai longe, a gente passa a ter um outro entendimento. É barato, eu compro o livro em sebo. Exato, você pode baixar, tem um monte de livro que você pode baixar. Eu sou da geração que ainda leu. Não, e assim, né, mas mesmo assim, você pode comprar R$5, você acha, sabe? E bibliotecas, tem tanta biblioteca, gente, mas tanta biblioteca no Brasil inteiro, que é tão fácil você, sabe? Ou pega emprestado de amiga. Pega emprestado de amiga, devolve depois. Devolve depois. Então, assim, a gente consegue isso e a gente tem que incentivar. Mas é por quê? Porque começou errado. Entendeu? Começou errado. Até uma das coisas que eu mais escuto é o seguinte, não gosto de ler. Aí eu falo, mas nada? Não, mas eu, assim, o que eu leio mesmo é só o que não é literatura, tipo Paulo Coelho. Eu falo, não, mas exato. É literatura. Leia o que você gosta. Então, mas isso é literatura também, sabe? As pessoas, eu sempre falo isso, as pessoas confundem muito gosto pessoal com denominações. Perfeito, entendeu? perfeito. Então, assim, a denominação do que é ou não literatura não tem nada a ver com o seu gosto pessoal. Você, entendeu? Eu posso odiar o José de Alencar, por exemplo, mas vai continuar sendo literatura. Eu querendo que aquilo seja ou não, entendeu? Então, e gosto pessoal, cada um tem o seu. Não seu. cabe crítica, não cabe avaliação, não cabe nada, né? Imposição nem nada. Vamos para o próximo? Vamos pro próximo. Qual que é o próximo? Pior, né, Regina, é quando a gente tem conflito entre nós, porque nem todo mundo é João e Maria, né? Nem todo mundo é João e Maria. E pior, os conflitos podem ficar mais complicados quando envolvem os irmãos e os pais. Exatamente. Os irmãos Karamazov estão aí pra não nos deixar mentir. Não sou culpado. Por esse sangue eu não sou culpado. Pelo sangue do meu pai eu não sou culpado. Eu quis matá-lo, mas eu não sou culpado, não fui eu. Contudo, mal conseguiu gritar essas palavras. Grutchenkin rompeu de trás da cortina e desabou literalmente aos pés do comissário. Sou eu, maldita, sou eu a culpada, gritou com um clamor que dilacerava a alma, toda banhada em lágrimas e estendendo as mãos para todos. Foi por minha causa que ele matou, fui eu que o atormentei e o levei a isso. Também atormentei o coitado do velhote falecido, movida pelo meu ódio, e o levei a esse ponto. Sim, tu és a culpada. Tu és a principal criminosa, és uma desvarada, uma depravada, és a principal culpada, berrou o comissário, ameaçando-a com os punhos, mas foi rápida e decididamente contido. O promotor chegou até a agarrá-lo com as mãos. Você sabe que o Irmãos Karamazov foi a primeira obra do Dostoiévski que eu li. Ah, é? Eu tô com Memórias do Subsolo ali, na minha cabeceira eu não consegui abrir, que é um livro muito fino. É um livrinho fino. E eu tinha uma impressão muito equivocada do Dostoiévski, porque eu achava que era uma coisa pesada, difícil, complicada. Que delícia, que delícia. Aliás, eu tô apaixonada pelos escritores russos. Eu amo escritor russo. Eu Olha. amo escritor russo. Você tem que ler Gogol, que eu acho que é o melhor escritor russo que tem. Ainda não li. Leia, é muito bom. O que é porque assim, quando a gente fala de escritor russo, normalmente a gente está falando de análises que são absurdamente internas. Isso. Entendeu? É reflexivo. É reflexivo. Então fica pesado. Por quê? Porque fala né, tipo, esse livro dos irmãos Karamazov é exatamente, assim, coisas que todo familiar passa. Tudo bem, tem umas tragédias que nem todo mundo passa. Mas são questões humanas. Sim. Entendeu? Inveja, a diferença entre irmãos. Raiva do pai. Exato. Ciúme do pai. É realmente um barraco, é realmente, né, questões... Um pai perverso. Exatamente. Não vou falar mais muito para não entregar, mas... Mas é caso de família mesmo, entendeu? E todo mundo tem uma família que, né, tem sempre alguém ali, tem sempre uma questãozinha ali. E família é uma coisa muito complicada de você falar na literatura, uma vez que tá sempre intrínseco na gente de que, assim, é família, né, não fui eu que escolhi, sabe essa coisa assim? Sim. E aí você tem que lidar com isso também, porque às vezes você quer sentir um ódiozinho, e você fala, não posso sentir ódiozinho. Exatamente. É da minha família. A gente tem essa questão, é uma questão humana. Então, por isso que a literatura russa costuma ser mais pesada, porque fala muito dessas questões que deixam a gente assim, tipo... Mas, por exemplo, eu li Guerra e Paz. Não. Eu li Guerra e Paz, do Leon Tolstói. Foi Assim, ótimo, obrigada. Foi um sacrifício. Eu detestei o livro.
Tati, eu detestei. E assim, são muitas páginas, né? Eu Não, comprei gente. um volume de bolso, que eram 4 livros, assim, pá, li. Eu não gostei do começo ao fim, mas, né, comecei e quero acabar. Eu tenho esse problema Você também. tem esse problema? Tenho Não, comecei eu quero acabar. Mas assim, era uma coisa descritivo ao extremo, que o Dostoiévski não tem. Não tem. Tanto é que a maioria dos livros dele não é 1 bilhão de páginas. Ele costuma ter livros mais finos, assim. Então, Memória do Subsolo é fininho, eu falei, nossa, que reflexão que ele vai fazer aqui em tão poucas páginas. Mas às vezes o livro é pequeno, mas eu demoro porque eu gosto de ficar... E também porque você não quer acabar, né? Você tem essa? Tenho muito isso. Eu falo, esse livro vai acabar, gostei tanto. Eu começo a ler devagar. Eu tenho isso super. Começo a ler devagarinho, eu falo, que pena. Fico com saudades. Fico com saudade também. Os personagens. Quando eu acabei o Irmãos Karamazov, porque assim, acaba de um jeito... Eu não esperava que fosse acabar como acabou. Tá. Realmente. Eu não esperava. Eu fiquei, assim, uma certa amargura, sabe, por alguns dias, né? E com saudades dos personagens, porque eu li em pouquíssimo tempo. Eu não vi a hora de chegar à noite, porque eu leio sempre à noite. Pra você poder ler. Justiça. Depois eu fico com saudades e tal, né? Mas eu achei, foi uma descoberta e tanto. Você sente que você faz parte dessa família? Sim. Não é? Torço. Exato. Fico com raiva. Exato. Não, e aí vira e mexe, assim, às vezes eu leio alguma coisa e aí eu começo a achar que é real o que tá acontecendo. E aí eu começo a sentir uma raiva e eu falo assim, não, mas isso é no livro. E aí eu fico assim, tipo, nossa, aquele fulano fez isso, né? Sabe assim? E uma raiva real. Aí às vezes eu esqueço, eu falo, gente... Agora você consegue visualizar? Porque tem gente que lê e consegue ter um filme interno, assim. Nossa, eu tenho total um filme interno. Total filme interno. Não é todo livro que me faz isso. Eu tenho, assim, uma visão até... E aí até às vezes o filme é decepcionante porque eu pensei em outra pessoa. Ah, tá. Entendeu? Então, assim, eu faço exatamente, eu crio a pessoa aqui na minha cabeça. E se eu, por exemplo, vi o filme antes, vi o seriado antes e tal... Depois eu olho o livro? Depois vou ler o livro, aí eu visualizo tanto que aí eu visualizo a pessoa, o ator que fez... Continua fazendo aquilo, continua. Eu não consigo desvencilhar. legal. Mas, acho que agora, Regina, chegou a hora da gente perguntar pra plateia. Tem pergunta na plateia? Adoro Vamos perguntas lá. da plateia. Mas essas tretas são muito calminhas, eu acho. Não é treta mesmo? Eu quero treta, quero sangue, quero briga de verdade. Bom, George Martin, né, de Guerra dos Tronos, gente, vou falar aqui uma coisa pra vocês. O maior barraqueiro dessa literatura. São praticamente 1 milhão de páginas, porque cada livro, né, cada volume é um calhamaço, de só briga. E é muita briga, assim, porque o George Martin é conhecido por ser um escritor que mata personagens. Então, assim, nunca você pega nenhum personagem do George Martin... Você não sabe como vai morrer. E assim, ele mata, sei lá, umas 60 pessoas por livro, assim. Gente, então sempre tem muito personagem. Sempre tem muito personagem, é um universo extremamente vasto. Mas aí eles sempre estão brigando, aí sempre cortam a cabeça deles. E aí é muito engraçado porque ele é muito ativo nas redes sociais, o George Martin, o escritor, e aí às vezes falam pra ele assim, ai, eu queria muito, porque assim, a grande batalha também é pra ver quem que vai ser a rainha, né, dos 7 reinos e tal, ou o rei. Eu dei uma dica de quem que eu tô torcendo. Mas, né, quem que vai ser o dono da coisa toda, né? Sim. E aí, às vezes, tweetam pra ele assim, nossa, quero muito que pessoa tal, não sei o que. Aí ele fala, be careful. Tipo, vai com calma. Se você torcer muito pra ela, eu vou matar. Sabe? Se você... Mas Então, assim, be careful. Que interessante, né? O escritor interagir com os leitores, né? Muito interessante. E gostar tanto isso. de um barraquinho que, pá, continua ali, ó, só no barraco literário. E da onde que vem tanta inspiração pro barraco, né? Nossa, gente. É um atrás do outro, pelo que você tá falando, né? Deve ter algum programa lá que inspira ele. Ou ele faz... Imagina, ele passa por isso em casa. Olha, nossa, pesado? Bem Fica provável, aqui a dúvida. bem provável. Fica aqui a dúvida. Eu espero que você tenha gostado, eu me diverti, aprendi com a Tati, não sabia muita coisa sobre você, nem sobre o que a gente conversou. Ai, foi muito legal, muito obrigada por ter me convidado, eu tô me sentindo aqui, gente, é uma coisa louca, não tô entendendo. Por fora parece que eu tô só rindo, eu tô tipo...
Jura, Flor? Oh, tem vídeo no canal dela também, que tá muito legal. Exatamente. Lá a gente fez a mesma coisa, separou outros 3 livros que tinham barracos literários e também tem umas coisas pesadas. É, porque afinal de contas a gente gosta do barraco, né? A gente gosta de um caso de família, entendeu? Então, olha, inscreva-se nos 2 canais, dê like, mande seu comentário e conta pra gente um barraco seu. Exatamente. Ou da literatura, ou os 2. Isso. Contem barracos.